do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que nos assiste, é sempre bom salientar, é um arauto de Deus, um anunciador do Evangelho. Alguém que escolheu investir num dos ministérios mais promissores da seara de Jesus, que é o ministério do ensino. Estamos, junto eu e você, trabalhando a sala de juvenis, com idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade, essa faixa etária onde as tentações, os assédios seculares são gigantescos. E nós, junto com a ADC, ou seja, Assembleia de Deus de Criciúma, com a ADC Educacional, com o Mensageiro da Última Hora, ou do Mensageiro da Última Hora não, com a Escola Bíblica Dominical, o Mensageiro da Última Hora é uma bênção. Na verdade, também ele nos ajuda muito a propagar o Evangelho. Mas nós estamos juntos aqui, através da Assembleia de Deus de Criciúma, na figura do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Weiler, levando avante a sagrada missão que nos foi imposta por Cristo Jesus, quando assunto ao céu, antes de ser assunto aos céus, nos delegou a missão de ir adiante pregando e ensinando o Evangelho. Dito isso, vamos direto à nossa lição. Nós estamos trabalhando o terceiro trimestre do ano de 2023, como falamos, sala de juvenis, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. É sempre bom você iniciar a tua lição comentando sobre o título geral, o título do trimestre, onde você dá uma pequena ênfase, um pequeno resumo em tudo que você discutiu na lição anterior, nas lições anteriores. Principalmente aqui mostrando que esse fundamento, nós já sabemos que esse fundamento é Cristo. Esse fundamento passa pelo processo de obediência. Seguindo a Cristo, obedecendo a Cristo, você estará sim, praticando, conhecendo os fundamentos da tua fé, da nossa fé cristã. E no caso específico, a gente está falando de epístolas gerais, são epístolas dirigidas ao povo de uma forma abrangente, e essas epístolas normalmente são cristocêntricas, fala do amor de Cristo, do sofrimento de Cristo e do propósito de Deus para a minha e para a tua salvação. O propósito do sofrimento. Esse é o título da lição de hoje. Essa lição está prevista para ser exibida no dia 20 de agosto do ano de 2023. Acabamos de conversar, eu e o Adriano Fidelis, o nosso diretor responsável aqui do programa, e comentávamos como já se aproxima o final do ano, como esse ano está passando rápido. Quiçá esse ano você consiga se manter fiel e firme no propósito de servir a Deus. Isso se não vier antes o arrebatamento. O propósito do sofrimento, então, é a pergunta que você já vai direcionar até o jovem. Já começa trabalhando a todo vapor, já começa comentando sobre o título geral, já vai no título específico e pergunta para a tua sala. Qual é o propósito do sofrimento? É uma pergunta que nós ouvimos muito comumente dos ímpios. Por que o homem sofre? Por que uma criança sofre? Por que o velho sofre? Por que a humanidade padece tanto? Por que tanto sofrimento no mundo? E você vai encontrar nessa lição de hoje a resposta para essa pergunta. A priori, nós já sabemos que o propósito do sofrimento é restabelecer, fortalecer a fé, te reaproximar de Deus. E tendo em vista que o próprio Cristo aqui muito padeceu quando esteve conosco. Seguindo em frente, vamos sim, um ponto que eu acho específico, fundamental, você comentar com o teu aluno, amigo, tanto o título até a lição, os versículos sugeridos em classe são fundamentais. Esse aqui nós definimos como versículos para você fazer uma leitura em casa. E segunda-feira, sugere o nosso autor, Atos 5, e versículo 41, dignos de sofrerem por Cristo, é a ideia que o nosso autor subtrai desse versículo. E nós acrescentamos que sofrer e não parar, que você tem que sofrer e não parar no teu objetivo de levar avante a palavra de Deus. Nós temos que ser dignos de sofrer, ou seja, sofrer com sabedoria, sofrer obedecendo, sofrer aceitando a supremacia de Cristo e, principalmente, amado, sofrer, mas nunca desistir, nunca parar de ensinar. Por isso é que nós temos que nos tornar dignos do sofrimento de Cristo, porque olha o que Ele padeceu por mim e por você. Por mais que você se esforce, você não chegará a tanto, mas temos sim que ser digno, que justificar esse sofrimento de Cristo através de nós podermos
levar a nossa carga, carregar o nosso fardo de sofrimento, que isso é inerente em toda a humanidade. Todo ser humano sofre em maior ou menor escala, mas Deus vai dar sempre um fardo que você possa carregar. Romanos 5, versículo 3, é o versículo sugerido para a terça-feira. Glória no sofrimento. E aqui é interessante você entender que esse sofrimento, e está lá escrito no versículo, ele vai gerar perseverança. O sofrimento vai te purificar, vai te dar mais condição de suportar as angústias que a vida te impõe. Atos capítulo 9, versículo 16, é o que sugere quarta-feira. Sofrer por Cristo é um caminho inevitável. É isso que sugere o nosso autor. E você vai lendo ali naquele versículo, você vai perceber que mesmo aqueles que somos, mesmo nós que somos, eu me acho escolhido por Cristo, tenho certeza que você é. Aqueles que se convertem, somos todos escolhidos. E nós, mesmo aceitando Cristo, não podemos evitar o sofrimento, porque o sofrimento faz parte. Olha, já falamos e vamos repetir, a própria história de Cristo, o próprio mundo sofre, o próprio Deus deixou o homem, ele criou o homem e o homem escolheu esse sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento é consequência do pecado, e o pecado foi uma escolha voluntária de Adão e Eva. Então veja que o sofrimento já está conosco desde os primórdios da humanidade. Sexta-feira, Atos capítulo 3, versículo 18, o sofrimento de Cristo, um anúncio profético universal, é o que subtrai o nosso autor. E aqui a gente vê claramente que esse sofrimento que já tinha sido anunciado no Antigo Testamento, Cristo vem e cumpre as profecias, padecendo e sofrendo para remir, para nos redimir, para nos salvar, comprando o meu e o teu pecado e pagando isso com um preço altíssimo, o preço do sacrifício de cruz. Hebreus capítulo 5, versículo 8, é o versículo sugerido para sábado, e diz assim o nosso autor: sofrimento gera obediência. Lembra que lá atrás nós falamos que o sofrimento gera perseverança, e a perseverança está exatamente no fato de você obedecer, você se manter firme, fiel e retilíneo, escolhendo obedecer a Deus. De novo, voltamos para Adão e Eva. Adão e Eva escolheram desobedecer. Adão e Eva escolheram nos deixar por herança a morte, e a morte eterna. Quer dizer, se você não tiver Cristo no coração, você padecerá eternamente as angústias do inferno. Significa, então, que a morte eterna que nos referimos em nossos estudos, ela é vida eterna, mas longe de Deus. Olha que sofrimento, viver eternamente longe de Deus. Então, que a angústia, que o sofrimento gere em você e gere em mim obediência. Veja que Cristo esteve conosco, sofreu, mas se manteve firme, obedecendo o propósito de Deus Pai, que era para que ele viesse, padecesse e sofresse para remir o meu e o teu pecado. Agora sim, vamos aos objetivos, sempre deixando claro que é um objetivo do professor, e os objetivos da lição de hoje é compreender que o sofrimento de Cristo e o seu propósito, entender por que o justo sofre, e responder a inquietante pergunta: sofrer faz bem? Esta lição de hoje vai te dar respostas para muitas perguntas, meu caro professor e meu caro aluno, que você encontra no seu dia a dia. E só o amor de Cristo permite com que nós respondamos com galhardia, com eficiência essas perguntas. Vamos lá, o texto bíblico, que diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os seus estatutos. Olha só, o salmista aqui, ele está reconhecendo o poder purificador do sofrimento. Foi-me bom que eu tenha sofrido, para que eu aprendesse a te obedecer. Falando uma linguagem mais atual, não modificando a Bíblia, não é esse o nosso propósito, mas só para que fique mais fácil do teu jovem entender que é bom o sofrimento, para que nós aprendamos a nos manter firmes e retos na obediência a Deus. Nós vamos entender que o sofrimento, ele vai gerar essa confiança que nós precisamos ter em Deus, para que aí sim nós possamos ter intimidade com Cristo e sermos assuntos ao céu. Leitura bíblica em classe, muito importante você comentar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 1 ao 2 e do 12 ao 19. Eu destaquei, amados, aqui é muito importante você fazer comentários sobre essa lição e abrir espaço para que teu jovem também comente contigo, gerando assim pequenos e promissores debates.
Eu destaquei o versículo 11 ao 14, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe o sofrimento que vem sobre a sua vida. Saiba que esse sofrimento é inerente ao próprio ato de viver, é inerente ao próprio ato de estar aqui na terra. Mas, diz assim ainda a lição, alegrai-vos no fato de serdes participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozije e alegreis. Olha só como é importante o sofrimento, para que você seja participante, você esteja junto, sofrendo como Cristo sofreu, participando da angústia de Cristo. E o versículo 14, para encerrar, diz assim: se pelo nome de Cristo vós sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo da glória de Deus. Vituperados quer dizer que seja ofendido, que você seja tratado com dureza. Quando você sofre, a Bíblia diz muito claro isso, quando você sofre em nome de Cristo, você é um bem-aventurado. Você é um feliz, um felizardo, porque você está sofrendo as angústias e as aflições de Cristo, porque você está sofrendo em nome dele. E isso, com certeza, agrada a Deus e a recompensa há de vir. Para tanto, mantenha-se fiel. Olha, já estamos aproveitando o que discutimos, o que comentamos no início da nossa lição. Seguindo em frente, agora sim, vamos se conectando com Deus, amado. Ele é referente, ele se refere a uma pequena introdução da lição. E essa lição, eu considero a introdutória dela a partir do título geral. Então, já estamos nos divertindo falando da nossa introdução. Eu comentei aqui, subtraí aqui do texto do nosso autor, ele diz assim: é interessante observar também que nem todo sofrimento faz parte do plano de Deus. E isso é muito importante você destacar. Muitas vezes nós escolhemos o sofrimento, por quê? Porque escolhemos a desobediência, escolhemos a desatenção. Então, quando você escolhe pecar, quando você escolhe desobedecer, você está escolhendo sofrer. E aí esse sofrer não te gera crescimento, que nós vamos discutindo isso também no avançar da lição. Vamos observando que existe o sofrimento que vem de Deus, que esse sofrimento te fortalece, que te faz ser perseverante, que te faz tornar mais obediente. Esse sofrimento, que é o sofrimento quando você sofre para defender, para cumprir e sofrer junto com Cristo, esse sofrimento é que te faz crescer. Mas aquele sofrimento escolhido, aquele sofrimento que advém da tua insensatez, esse sofrimento, ele não é bem visto por Deus, porque ele é consequência de um ato de desobediência, é consequência de um ato de ingratidão, é consequência do teu mau uso do bom senso e do discernimento. Seguindo em frente, vamos sim agora à lição propriamente dita. O primeiro bloco vai falar o sofrimento de Cristo. Desculpa. E o subtópico vai dizer, o primeiro subtópico, Cristo sofreu por nós. Já entendemos, no nosso papo introdutório, de que Cristo veio aqui e levou sobre seus ombros toda a minha angústia, todo o meu pecado, todo o nosso sofrimento. Isso é sabido por todos que têm envolvimento com Cristo, né? Mas entre saber isso e praticar o ensinamento que vem desse sofrimento de Cristo, é que está a grande distância. Às vezes você crê em Cristo, mas não pratica a tua crença. Por exemplo, o diabo cria em Deus. Cria muito, não, ele crê em Deus. No entanto, ele não pratica os ensinos, os fundamentos do nosso relacionamento com Deus. Por isso que ele é um tolo. E eu sou um sábio, você é um sábio, porque nós tentamos cumprir aquilo que Deus espera da gente. E esse cumprir o nosso objetivo em relação a Deus começa pela obediência. Então, Cristo sofreu por nós para nos remir, para nos purificar, para tirar a mácula do pecado imposta pelo pecado de Adão e Eva, pecado voluntário, vamos ressaltar, e a partir daí, a partir desse sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, nós passamos a ter no nosso DNA a missão de levar o Evangelho e a missão de obedecer aos ditames contidos dentro do nosso relacionamento com Cristo. É fundamental, então, você praticar
os ensinos de Cristo, os ensinos deixados na Sagrada Escritura, para que eu e você possamos avançar firmes, retilíneos e constante no objetivo de voltar a ter intimidade com Deus. O segundo subtópico já está aqui falado, né, que é que Cristo pagou a nossa culpa, Ele comprou a nossa culpa, Ele nos remiu. Remir significa comprar a dívida de alguém. Né? Boaz comprou a dívida de Ruth. Então, esse relacionamento, essa ideia de remissão já existia no Antigo Testamento. Então, Cristo veio e pagou com seu preço de sangue, com seu preço de cruz. Nós já comentamos isso na nossa introdutória e estamos falando, repetindo que esse sofrimento de Cristo veio para nos remir, que Cristo pagou a minha dívida. No entanto, para que nós não adquiramos novas dívidas, nós temos que nos manter fiéis. E esse sofrimento que vem sobre a cabeça de todos serve para que nós percebamos que vai ser muito pior se nós nos afastarmos de Cristo. O sofrimento tem que gerar em mim e você a consciência de que nós sofremos e que Cristo sofreu e que esse sofrimento tem um aspecto purificador na minha e na tua vida. Ele vai falar no terceiro subtópico, a cegueira dos judeus. Por que o judeu era cego, amigo? Porque o judeu esperava, olha só, ele passou a vida toda estudando e sabendo que vinha um Messias, que vinha um Salvador, que vinha um restaurador, um remidor. E o que é que acontece? Quando Cristo vem, eles não percebem, eles não assumem, não entendem, não aceitam que aquele ser, aquele homem humilde, nascido de uma forma humilde, era sim o nosso rei, pois eles esperavam um rei guerreiro, um rei rico, um rei poderoso no sentido dos valores terrenos. E a riqueza, o poder de Cristo é no valor, nos valores do céu. E aí foi aonde o judeu cometeu o seu grande fracasso. O judeu é um povo que fracassou. Por quê? Foi escolhido por Deus, Cristo veio deles e para eles, e eles não o aceitaram. Sorte nossa que a partir daí nós também passamos a ter o privilégio de podermos adentrar e reivindicar um relacionamento com Cristo a partir de nossa obediência e de nossa intimidade com Ele. Então você veja que o judeu fracassou e que muitas outras religiões iniciaram um bom relacionamento com Deus e fracassaram. Por que eu estou falando nesse fracasso, amado? Para que você também perceba claramente que você pode fracassar. Você é escolhido, você está servindo a Deus, mas quantos nós conhecemos na nossa jornada, na nossa caminhada, que tinham um bom relacionamento com Deus e se afastaram? Cuidado. Cuidado para não deixar o sofrimento, as decepções, as angústias te afastar de Cristo, como muitos se perderam no caminho e tiveram o descaramento de afastar-se de Cristo Jesus. Porque Cristo não se afasta de ninguém, nós é que nos afastamos dele. Seguindo em frente, entendendo o sofrimento do justo. O sofrimento aprimora a fé. É isso que diz o nosso esboço, né, a nossa lição. E ele fala assim, ó, o Espírito Santo aconselha que não devemos estranhar a provação. E aqui, amado, lembra da lição de número 4, como falamos de provação e tentação? Cuidado, que a provação vai gerar em você tentação. E a tentação vai gerar em você provação. Então, quando você é provado, há uma tentação muito forte a você renunciar, a você se afastar de Cristo. Por exemplo, uma provação que vem em função do desemprego. Há uma tendência forte a você ser tentado a aceitar qualquer tipo de emprego, a aceitar ofertas ilícitas para que você consiga suprir as suas necessidades, e isso não agrada a Deus. Então, temos que ter cuidado, que olha, o Espírito Santo aconselha que não devemos estranhar a provação. No entanto, pois ela possui um processo de aprimorar a nossa fé. Ela possui essa característica, mas você pode se deixar envolver pela tentação de não perceber e não focar nesse aprimoramento, dizer, não, eu não quero ser aprimorado, eu quero resolver logo, porque o sofrimento ele gera etapas e você acaba mais na frente percebendo que aquele sofrimento te fez crescer como homem, que fez crescer como profissional e te fez crescer como dependente de Cristo, como uma pessoa que se relaciona com Deus. A alegria no sofrimento é o segundo subtópico, e de novo nós voltamos ao
a nossa lição em casa, e a gente percebe claramente que esse sofrimento nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque nos torna próximo de Cristo, porque nos torna participante do sofrimento do próprio Cristo, que veio aqui, padeceu e sofreu pelo meu e pelo teu pecado, como já vimos. Então, por que devemos nos alegrar com o sofrimento? É uma resposta simples, porque nós, com o sofrimento, somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Mesmo nós sendo justos, temos nos tornado justos pela aceitação de Cristo Jesus, nós ainda vamos padecer esse sofrimento, porque desde o ato do nascimento, a criança, quando nasce, ela já chora. Por quê? É pela palmadinha do médico? Não é nada disso, irmão. A criança sofre porque os pulmões estão lacrados. Quando o ar entra no pulmão, causa dor. E aquele dor gera sofrimento, aquela dor gera sofrimento, e é por isso que a criança chora. Então, você vê, nasceu, já nasce sofrendo, mas já nasce também sobre a tutela e sobre a proteção de Cristo. Cabe a você, à medida que vai crescendo, chega na nossa idade, onde podemos entender e formar também opiniões, escolhermos a falar de Cristo, a obedecer a Cristo e a entender o propósito desse sofrimento. O terceiro tópico, sofrer faz bem. Aqui nós já comentamos sobre esse ponto. Olha como é importante você comentar bem a tua introdutória. Alguns dizem que a introdutória tem que ser sucinta. Não, ela tem que ser coerente. E depois você vai reafirmando o que tu falou na tua introdutória dentro do esboço da lição. Sofrer faz bem é uma pergunta. Aí ele vai falar o primeiro subtópico, sofrimento inútil. Qual é o sofrimento inútil? É aquele sofrimento que tu sofre em consequência do teu pecado. É aquele sofrimento que tu sofre em consequência das tuas escolhas erradas. Ele é inútil no sentido de que ele não te faz bem para o relacionamento com Deus, mas ele passa a ter utilidade quando você percebe e reconhece que você cometeu um erro, ou seja, se arrepende. Então, no fundo, nem todo sofrimento é inútil, né? Aqui ele vai falar lá na frente do sacrifício de tolo, mas, na verdade, quando você percebe que você magoou a Deus, que você se distanciou de Deus, mesmo tendo feito essa escolha, e se arrepende, esse sofrimento, então, reverte e passa a te fazer bem, porque você conseguiu tirar algo da tua dor, tirar algo do teu sofrer. E esse algo é buscando um relacionamento melhor com Deus. Não se envergonhe de sofrer por Cristo. Já discutimos também na lição, né, na lição bíblica em classe. Pedro anuncia a todos que não tenham vergonha de sofrer pelo Evangelho. E quantos você conhece que tem vergonha de declarar o Evangelho? Mas a pergunta não é você olhar, a afirmativa não é você olhar para aquele que tem vergonha do Evangelho. É olhar se você tem vergonha de falar do Evangelho. Né? Às vezes nós olhamos muito para os outros e esquecemos de olhar para a gente. Você, meu caro, você... Faça essa pergunta para o seu aluno. Você tem vergonha do Evangelho? Você fala do Evangelho na tua escola? Você fala do Evangelho na tua casa, na tua rua, no teu trabalho? Você tem vergonha do Evangelho? O apóstolo Pedro já disse que não devemos nos envergonhar de proclamar o Evangelho, porque isso já é uma escolha errada, que vai nos levar lá na frente a sofrer. Por quê? Porque Cristo disse para nós levarmos avante, fazermos o ide e proclamarmos o Evangelho. Quando nós não fazemos isso, nós não estamos praticando a principal ação que o crente deve ter, obediência. Porque a fé só existe se existir a obediência. Então, se você tem fé, se você quer ser servo, obedeça ao seu Senhor, obedeça ao Cristo Jesus e pratique e divulgue o Evangelho Santo de Deus. O fim do sofrimento, o próprio Pedro aqui também sustenta que os sofredores, segundo a vontade de Deus, ou aqueles que sofrem para defender o Evangelho, aqueles que sofrem as aflições de Cristo, podem descansar que o fiel Criador cuidará da alma dele. E olha que legal. Pedro nos fala que aqueles que sofrem por Cristo e em Cristo, fiquemos tranquilos, porque nossa alma estará resguardada, nossa alma estará reservada a entrar no reino celestial. Esse é o objetivo de todo crente. O crente não gosta de falar na palavra sucesso. Mas o que é sucesso? Sucesso é atingir o alvo, é atingir um objetivo. E o meu sucesso, o meu objetivo, o meu alvo, né, é chegar aos céus, é agradar a Deus. Então, o sucesso do crente é agradar
a Deus, é voltar a se relacionar bem com Deus. E, para tanto, precisamos aceitar a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, o sofrimento nos vai permitir essa reconciliação, essa nova intimidade com Deus e recuperar a minha dignidade cristã para que eu possa, junto com você, adentrar o reino celestial. Para concluir, amado, eu destaquei aqui essa parte do nosso autor. O sofrimento está vinculado à nossa existência e é a maneira de aperfeiçoamento da nossa fé em Deus. Discutimos muito claramente sobre isso. E lá no final ele vai falar: o maior consolo diante de uma provação é a consciência tranquila de que está agindo com fidelidade. E a fidelidade, de novo, eu não quero ser redundante, mas a fidelidade gera em você a obediência. Se eu sou fiel a Deus, eu obedeço a Deus. É muito comum nós falarmos da fidelidade de Cristo, sabemos que Ele é fiel. E, de novo, você pode deixar a pergunta para o teu jovem: e você, jovem? E você, professor? E você, Reinaldo? É fiel? Essa que é a questão. A fidelidade de Deus é imutável, sabemos que Ele é fiel e, portanto, Ele é justo. Cabe a você escolher qual lado você vai estar: agradar ou desagradar a Deus, ser fiel ou ser infiel, obedecer ou desobedecer. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e que você nunca se afaste dos bons caminhos de Cristo. Forte abraço e até a próxima.